Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, então. Vamos começar o nosso dia com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Senhor Jesus. A aula vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos a trabalhar e a estudar. Abençoe a nossa sala, a nossa escola e o nosso lar. Amém. Que nós tenhamos um abençoado dia. Que assim seja, não é mesmo? Que o nosso dia seja maravilhoso, cheio de coisas boas. Como é que está tudo por aí na sua casa? Como que você está? Conta para mim. Tá tudo bem? Tá assim? Tá assim ou tá assim? Tá assim, né? É assim, a gente tem que se animar, né? Por mais que às vezes está cansadinho dessa situação aí do dia a dia, mas a gente precisa se animar, fazer o que gosta, ter fé no nosso coração, que tudo vai dar certo. Então vamos começar a nossa atividade? Vamos lá. Nós paramos a nossa atividade na página 25, certo? Nós fizemos lá, já falamos sobre as sílabas átonas, sobre as sílabas tônicas. Aí nós fizemos as atividades, depois nós fomos para a página 26, fizemos a interpretação, né, a leitura do texto O Menino e a Cerejeira. Inclusive, eu adorei essa história, achei que foi a coisinha mais linda do mundo. E aí vocês fizeram a atividade até a página 30. Hoje, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar continuidade, tá? Então, pode pegar aí o seu grupo 3, abrir lá no capítulo de português, na página 31, certo? Página 30 foi a última página que vocês fizeram ontem. Hoje, então, nós vamos dar continuidade lá na página 31. Vamos ver o que o exercício vai pedir para vocês fazerem. Número 7. Isso aqui, pessoal, é continuação lá da leitura do texto, tá? Quem quiser, antes de começar, ler de novo o texto da página 26, 27 e 28, O Menino e a Cerejeira, pode fazer a leitura novamente, porque é continuação da, dessa leitura, da interpretação, tá? Então vamos. 7. Releia o trecho da história, O Menino e a Cerejeira, depois faça o que se pede. Então vamos ler aqui esse trecho. Leiam junto comigo, por favor. Todos os anos, as cerejeiras crescem suportando o inverno e na primavera elas desabrocham flores em todos os galhos. Com as pessoas acontecem o mesmo. Quanto mais rigorosa for a circunstância da vida, mais forte crescerão e poderão se tornar pessoas com um grande coração. Mas, se forem derrotadas pelas circunstâncias adversas, aí então será o fim delas. Vamos ver o que o exercício quer de vocês referente a esse trecho da história. A. Pela leitura do texto, podemos observar que as cerejeiras são muito fortes, pois conseguem suportar o inverno, que é um momento difícil, para, na primavera, florescer, ou seja, viver um momento bom. Conte qual foi para você um momento feliz, como o desabrochar das flores da cerejeira. Então pensa lá na sua vida. Qual foi para você um momento muito feliz, né? O momento que você estava belo, radiante, igual a cerejeira ficou na primavera. Escreva aqui qual foi esse momento que depois eu vou fazer a leitura. B. Conforme lemos no texto, os momentos difíceis acontecem na vida, nos ajudando. Desculpa, vou ler de novo.
Conforme lemos no texto, os momentos difíceis que acontecem na vida nos ajudam ou nos prejudicam? Por quê? Segundo o texto, pessoal, os momentos difíceis da nossa vida, no final de tudo, eles nos ajudam ou eles nos prejudicam? O que aconteceu lá no texto, quando a cerejeira estava passando por aquele momento difícil lá do inverno, do frio, né? Ela suportou todo aquele momento difícil do inverno, que é muito rigoroso. O que aconteceu no final com ela na primavera? Ela ficou linda, ela floriu. E os momentos da vida da gente, o que vocês acham, conforme o texto? Os momentos difíceis que a gente passa, eles nos ajudam ou nos prejudicam? Coloca aí o que você acha e o porquê. É uma resposta pessoal, certo? Aí, nós temos um exercício proposto que fala o seguinte. Número 8. Considerando o texto, você acha que Tahiti era tão forte como a cerejeira? Justifique a sua resposta. E aí, pessoal, vocês acham que o Tahiti é forte o suficiente e ele vai conseguir passar por esse momento difícil da perda do pai? Vocês acham que sim, que ele é forte? Sim ou não? Escreve aí. E escreva o porquê que você acha isso dele, tá? Tem que justificar a sua resposta. Agora, nós vamos começar um conteúdo novo. Nós já falamos sobre substantivo, certo? Substantivo é o nome de todos os seres, vivos e não vivos. Então, tudo para tudo tem um nome. E na língua portuguesa nós falamos, né, que esses nomes nós chamamos de substantivo. Aí nós aprendemos que o substantivo existe vários tipos. Então tem o substantivo próprio, quando o substantivo é do indivíduo próprio, é individual. Tem o substantivo comum, quando esse substantivo quer dizer que ele é comum para todos. Tem o substantivo feminino, da mulher, da menina. Tem o substantivo masculino, que é do homem, do menino, né? Tem os graus do substantivo, no diminutivo e no aumentativo. E aí, hoje nós vamos aprender mais uma questão aqui, uma questão nova sobre o substantivo. Vamos aprender mais uma nomenclatura. Ó, nós vamos aprender sobre o substantivo simples. Passe o marca-texto em cima dessa palavrinha. Ó. Substantivo simples. Vamos ver o que é o substantivo simples? Vamos fazer a leitura comigo? Então vamos. Você já aprendeu que substantivo é a palavra que dá a nomes e nomeia a seres, coisas, lugares, ideias e sentimentos. Além de próprio ou comum, ele pode variar em gênero, masculino, feminino, em número, singular, plural, em grau, aumentativo, diminutivo. Tudo isso vocês já aprenderam. Hoje nós vamos começar a falar sobre o substantivo simples. Vamos ver o que é o substantivo simples? Faça o grifo junto comigo. Substantivo simples é aquele formado somente por uma palavra. Exemplo, nós temos aqui, ó, Tahiti, vovô, garoto. Todas essas palavrinhas aqui, indiferente se é um substantivo próprio, se é um substantivo comum, eu vou chamá-la também de substantivo simples. Por que simples? Porque ele é feito apenas com uma palavra. Para você entender um pouquinho melhor sobre isso que eu estou falando, vamos ler o próximo item e vamos grifar. Substantivo composto é aquele formado por mais de uma palavra. Exemplo: Luiz Eduardo, pé de moleque,
guarda-chuva. Então, pessoal, quando vocês ouvirem esse termo substantivo simples, vocês vão lembrar que quer dizer apenas uma palavra, tá? Substantivo composto é a palavra com duas palavrinhas juntas. Nós demos o exemplo aqui, ó. Luiz Eduardo, pé de moleque, guarda-chuva. Vou dar outros exemplos para vocês que não está aqui no livro, ó. Nome da nossa cidade, Monte Alto. O nome da nossa cidade não tem duas palavras, ó. Monte Alto. Nós chamamos então de substantivo composto, porque tem duas palavrinhas. Vamos pensar em outra palavrinha. Nome do meu filho. Ó, nome do meu filho é Fernando José. Então, nós dizemos que é um substantivo composto. Por quê? Porque no nome dele tem duas palavrinhas, ou seja, dois nomes. O nome do meu marido, José Renato. Tá vendo? O nome dele também é um substantivo composto. Tem dois nomes, certo? E outras palavrinhas mais que existem aí, que para elas terem um significado, ela vem acompanhada com duas palavrinhas. Vamos dar uma avançadinha aqui para vocês poderem entender melhor. Vamos ver. Nós temos agora um exercício de aplicação aqui na página 33. E ele vai vir para vocês poderem praticar isso que eu estou falando com vocês. Vamos lá. Você leu uma história cujo título é O Menino e a Cerejeira. Com relação às palavras destacadas, é correto afirmar que menino e cerejeira são substantivos comuns simples. E aí, pessoal? A palavra menino é um substantivo comum ou ela é um substantivo próprio? A palavra menino, ela é um substantivo simples, ou seja, ela escreve de uma vez só, ou ela é um substantivo composto, que para escrever eu preciso de duas palavras? E a palavra cerejeira, ela é um substantivo simples, que eu escrevo com uma palavra só, ou eu preciso de duas? Ou a palavra cerejeira, ela é um substantivo comum? O que vocês me falam? Lembra? Vamos revisar? Substantivo comum são todas as outras palavrinhas que a gente diz, né? Todas as palavras têm nome. E esses nomes nós chamamos de substantivo comum, diferente do substantivo próprio. Substantivo próprio é um nome próprio, geralmente quem? Nome de pessoas, de cidades, de planeta, né? E dentro disso, nós estamos aprendendo também que a palavrinha ela pode ser substantivo comum e composto, e também substantivo comum e próprio, e também substantivo simples e comum. Se está um pouquinho confuso, não tem problema. A gente vai falar um pouco mais avante. Vamos para o B aqui. Ó. A palavra menino e cerejeira são substantivo próprio e simples. Aqui tem substantivo próprio, pessoal. Tem substantivo simples? Pensa. C. A palavra menino e cerejeira são substantivos comuns e próprio. Aqui tem palavra de substantivo comum e palavra de substantivo próprio. Comum é comum para todo mundo. E próprio é meu próprio. Tem aqui? D. A palavra menino e cerejeira são somente substantivos próprios. Tá certo isso? Vamos lembrar que você vai fazer um X apenas aonde está correto. Só tem uma correta aí. Pensa qual é, tá? Tenta fazer. 2. Substantivo simples é formado somente
por uma palavra. Pinte apenas as crianças que têm o nome com um substantivo simples. Então vamos lá. Vamos lembrar o que a teoria acabou de trazer. Substantivos simples são os nomes com apenas uma palavrinha, tá? Substantivo composto são nome com duas palavrinhas. E aqui nesse quadro nós temos 3 crianças. E o quadro quer que você pinte apenas a criança que tem um nome com substantivo simples, tá? Olha o que vai acontecer. Nesse quadro aqui, nós temos substantivo próprio, porque são nomes próprios das crianças, porém, também tem substantivo simples, porque esses nomes foram escritos com uma palavrinha só e tem o substantivo composto. Por quê? Porque ele foi escrito com duas palavrinhas. Então, pinta para mim somente as crianças que têm o nome com substantivo simples, tá? Vamos lá. Vamos treinar o que vocês acabaram de aprender. Depois da página 34, vai fazer assim, ó. Como são os nomes de seus colegas, há mais substantivos próprios, com uma ou duas palavras. Com a ajuda do professor, elabore uma lista no quadro negro, separando o nome com uma e com duas palavras. Em seguida, copie na tabela somente os substantivos simples, tá? Então, o que acontece, pessoal? Essa atividade aqui vai ficar difícil porque nós não estamos em grupo, né? Eu não consigo ouvir o nome que cada um poderia estar me dizendo. Então, o que eu vou pedir para vocês? Pense aí na casinha de vocês, quais são o substantivo composto, ou seja, com duas palavrinhas para escrever. Então, nós falamos, ó, nós temos lá Maria Eduarda, composto, tá? Com duas palavras. Monte Alto, Maria Fernanda, Fernando José, tem uma cidade chamada São Paulo, são dois nomes. Guarda-chuva, pé de moleque, que mais? Fernando José, José Renato, e muitas mais, tá? E vocês aí? Nominho de vocês, o nome de vocês é formado por substantivo próprio simples, ou seja, que tem um nome só, ou é o substantivo próprio composto? O nome de vocês tem um nome só ou tem dois nomes? Lembrando que o sobrenome não vai valer, tá? Tem que ser dois nomes. Não seria nome e sobrenome. Como que é? Então, o que vocês vão fazer aqui? Escreve aqui no cantinho para mim, ó, alguns substantivos como, desculpa, alguns substantivos próprios, tá? E aqui, escreve alguns substantivos como, pode ser, vamos colocar 5 de cada, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu apagar um pouquinho aqui, para não confundir vocês. Então, aqui, você vai escrever 5 substantivos que você conheça, que você saiba próprio, certo? Qualquer substantivo próprio, que é nome de pessoa. Só que esse substantivo próprio tem que ser simples, tá bom? Ó, simples, o que quer dizer isso?
que é apenas um nome. Então pode ser, ó, Gabriela, Marina, Larissa, Matheus, Nicolas, Antônio, Rafaela, Nicole, quem mais? Heitor, tá? Simples, um nome só. Aqui nesse cantinho você vai escrever o substantivo próprio, ou seja, ainda nomes, pode ser nome de pessoas, nome de cidades, nome de país, tá? São nomes próprios. Só que ele tem que ser composto, ou seja, ele tem que ser escrito com duas ou mais palavrinhas. Então, o que eu posso escrever aqui no substantivo próprio composto? Posso escrever Monte Alto, Maria Eduarda, Maria Fernanda, Ana Júlia, Anabelle, Vista Alegre do Alto, São Paulo. Olha quantos nomes próprios que eu posso estar escrevendo aqui. Depois que você escreveu 5 nomes, substantivos próprios aqui, simples, 5 substantivos próprios compostos aqui, você vai pegar esses 5 substantivos simples daqui e você vai escrevê-lo aqui dentro desse quadro, tá? Ah, professora, mas tem o que fazer tanto aqui fora quanto aqui dentro? Sim. Quero que vocês façam 2 colunas, tá bom? Uma coluna do substantivo próprio simples e uma coluna do substantivo próprio composto. Ou seja, composto, quantas palavrinhas tem? 2 ou mais, tá? Substantivo simples, quantas tem? Apenas uma. Certinho? Deu para entender? Espero que não tenha ficado confuso aí. Aí, depois disso, você vai pegar lá uma revista, um jornal na sua casa e você vai pesquisar 7 nomes próprios escrito com mais de uma palavra, tá? Aí você vai recortar e vai colar nomeando cada criança. Então aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai nomear 7 crianças. Só que as crianças têm que ter nome de substantivo próprio composto. Ou seja, as crianças têm que ter 2 nomes cada uma, tá bom? Vamos imaginar que você achou lá, ó, Fernando José, Ana Júlia, Maria Fernanda, Pedro Henrique, Anabelle, Marcos Roberto, Ana Maria, tá? Todas essas crianças têm que ter 2 nomes. Então você tem que ir lá pesquisar na revista substantivo próprio, composto, recortar e colar. Professora, não tenho revista. Então você cria o nome composto para essas crianças e escrevam em cima de cada uma. Faça essa setinha assim que eu fiz para a professora, na hora que ver a atividade, ver qual que é o substantivo que indica cada criança. Tá bom? Fácil até aí? Então tá jóia. Aí nós vamos para a página 36, que fala o seguinte: circule somente substantivo simples. Vamos lembrar? Substantivo simples é um substantivo com uma palavra só. Substantivo composto. Quanto que eu tenho aqui? 2 ou mais, tá bom? Então vamos lá. O que você vai circular aqui? Somente o simples. Quem são os simples? Ó, chuva, guarda-sol, correio, pombo, correio, pão, peixe-espada, flor, pica-pau, abelha, trem. Então, quais que são escritos apenas com uma palavra? Você circula. E os que são escritos com 2 palavrinhas? Você não vai fazer nada, vai deixá-lo quietinho aí. 6. Forme frases com a palavra que você circulou. Então, vou dar uma dica. Você vai circular 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras, tá?
Então, você vai ter que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 frases, utilizando o substantivo simples que você circulou. As palavrinhas escritas apenas, né, com uma palavra que você circulou. Beleza? Agora nós vamos parar com o capítulo de português por aqui. Depois a gente retorna. E vocês vão lá no capítulo de história. Por quê? O capítulo de história eu já coloquei aqui junto com o slide de português, porque nós temos umas correçõezinhas para fazer, mas são correções rápidas. Por quê? As últimas atividades que vocês fizeram, muitas perguntas eram pessoais, então eu não vou trazer na nossa correção, tá? Então já entra lá no capítulo de história, vai lá. Vamos fazer a correçãozinha aqui dos exercícios que você fez. Ó, da página 252. Para evitar alterações e danos dos bens culturais expostos em museus, é necessário seguir algumas regras. Converse sobre as alternativas e assinale a alternativa incorreta. Então, pessoal, nós temos a alternativa A, B, C, D. Qual que é a alternativa que está errada aqui? É a alternativa C, que olha o que ela fala. É permitido tirar fotos usando flash. É permitido tirar fotos nos museus usando flash? Não, não pode, porque o flash ele estraga, né, o acervo do museu. Então isso está errado, tá? E aí, você acertou? Se acertou, confere. Depois vocês tinham que ir lá na página, deixa eu pegar aqui. Página 253. Vocês tinham que, de acordo com a teoria, fazer uma listagem e organizar quais foram os museus citados, tá? Então, todos os museus estão aqui, ó, e tinha que colocar onde eles estavam localizados, ó. Então, nós temos o Museu Metropolitano da Arte, em Nova York, Museu de Acrópole, em Atenas, na Grécia, Museu de Arte e Cultura, em São Petersburgo, na Rússia, Museu Nacional de Ciências Emergentes e Inovação, em Tóquio, no Japão, Museu de História Natural, em Los Angeles, Hall da Fama, Museu do Rock and Roll, em Cleveland, no estado de no estado de Ohio, nos Estados Unidos, Museu Afro-Brasil em São Paulo, Museu da Arte São Paulo, MASP, que fica em São Paulo, Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, Museu Imperial em Petrópolis, Museu de Louvre, em Paris, na França, Museu Britânico em Londres, na Inglaterra, e Museu Egípcio no Egito, Cairo. Pessoal, pausa o vídeo, faça a conferência. Se você não pôs nessa ordem quem está aqui, não tem problema. O importante é constar todos. Olha quantos tem que ter, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 museus. Se o de vocês não tem 13, está faltando algum. Confere qual é e já coloca aí na correçãozinha de vocês, tá bom? Depois vocês podem colocar um V de visto. A página 254 não vou comentar, porque eram respostas pessoais. Então é isso, galerinha. Nós ficamos por aqui. Amanhã vai ser a nossa atividade avaliativa de história. Eu sugiro que hoje vocês façam uma leitura em toda a teoria de história, porque amanhã nós já vamos fazer a nossa atividade avaliativa, porque nós encerramos o capítulo de história por aqui. Adorei esse tema de museu, foi muito legal e muito rico, deu para a gente aprender bastante, né? Eu espero que vocês também tenham gostado muito. Vamos lá para a nossa próxima aula, então. Nossa próxima aula vai ser de Ciências Natureza. Estou esperando vocês lá. Até já!